Tarefas domésticas e produtividade no ateliê. Como é que você lida aí com as tarefas domésticas? Essa semana eu recebi uma perguntinha que na verdade foi um desabafo de uma seguidora sobre esse assunto e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, porque é um tema que também me afligiu muito e hoje eu consigo lidar um pouquinho melhor, então eu quero partilhar com vocês o que eu fiz para lidar melhor aí com as tarefas domésticas. Aqui a Flor Valente, socorro, tá difícil. Marta tá aqui, boa noite. Oi, Cris, tudo bem? Vamos falar sobre isso? Compartilhem esse vídeo com uma amiga aí, com uma artesã que você conhece que também está enroscada nesse assunto com as tarefas domésticas. Ô, beleza! Flor Valente falando que caiu do céu essa live. Gente, eu não ia falar sobre isso hoje. A pergunta que eu havia separado eu joguei para o vídeo de quinta, que é sobre não sei vender, né? Mas eu senti de trazer esse assunto aqui hoje, essa outra pergunta, porque eu vi meus filhos aqui fazendo uma coisa agora e eu ia até tirar uma foto para só falar sobre isso nos stories e até fazer nossa sessão de Zatanós amanhã cedo, que eu não consegui, vai vir novidades por aí. Outubro e novembro cheio de novidades aqui na Academia do Artesanato e eu fiquei o dia todo envolvida com esses dois projetos e não consegui fazer a nossa sessão de Zatanós. Para quem é nova por aqui, tô vendo aqui, deixa eu ver o nome dela, ela comentou primeiro dia, né? Lígia, bem-vinda, Lígia. Para quem é nova por aqui, eu criei um quadro chamado Sessão de Zatanós e é como uma mini consultoria gratuita, onde eu pego uma pergunta, as demais eu respondo nos stories, e uma das perguntas eu respondo aqui às terças-feiras, e também às vezes seleciono mais uma, porque quinta-feira também é dia de vídeo novo lá no canal, e agora também estou transmitindo aqui no Instagram, no Facebook, e sempre com esse objetivo de trabalhar a mentalidade de vocês, a mentalidade empreendedora, trabalhar precificação, trabalhar vendas, divulgação e todos os assuntos que dizem respeito à nossa vida e que impactam as nossas vendas. Então, por exemplo, esse assunto das tarefas domésticas, né? Impacta muito a nossa postura diante do nosso negócio. Então, por isso que a gente fala também sobre esses assuntos, né? Eu gosto de enxergar nós, mulheres, como um todo, né? Um sistema todo. E nossa postura, a forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente se vê, a forma que a gente se coloca, também gera resultados positivos ou negativos no nosso lado aí profissional, no nosso negócio criativo. A Lígia aqui falando, né? É isso aí, Lígia. A Lígia tá dizendo que trabalha de manhã nas tarefas da casa e da 1h30 até as 11 da noite no ateliê. A Flor aqui tá dizendo que tá perdendo o controle da situação com relação a esse assunto. Não costumo, viu? Fazer muitas lives nesse horário. Comecei a me dar como eu diria, né? Essa folguinha
um pouco mais tarde, também aí tô com as mentorias, mas hoje foi o horário que deu para fazer, viu? Então, sempre manter aí a consistência, né? A constância, me coloquei aí para fazer essas sessões nas terças e bora lá então. Bom, amores, separei aqui para falar em 5 coisas que você pode aí implementar na prática, na tua vida, para lidar melhor com essas tarefas domésticas. Primeiro eu quero saber quem tá aqui que adora fazer as tarefas domésticas. Tem mulheres que gostam muito de fazer. E quem está aqui que não gosta e se pudesse, pularia essa parte ou pula essa parte, abre mão tranquilamente de fazer tarefas domésticas. Quero saber. Comentem aqui para mim, para eu entender com quem eu tô falando e poder ajudar vocês. Até que vocês escrevam, eu vou falar aqui um item, porque eu sou dessas que venho me esforçando ao longo do tempo. A Cris falou que pularia. Se pudesse, abriria a mão. Aqui, Flor Valente dizendo, eu gosto, mas não estou conseguindo mais como antes. Eu sou dessas, né, como eu falei, que venho assim me trabalhando para lidar melhor com as tarefas domésticas. Então, a primeira coisa que eu queria comentar são 5 ações práticas que eu fiz para melhorar minha relação. A gente fica dividida, né? Lar Docilar da Beta comentando aqui entre o home office, entre o ateliê e as tarefas domésticas. Tá, vamos lá. Primeira coisa, para quem não se dá muito bem com essas tarefas, é ressignificar a tarefa. Nanda, o que significa isso? É justamente entender qual é o significado que eu dou, que eu atribuo para o fazer doméstico dentro de casa ali. O que significa isso para mim? Qual que é a relação com o meu feminino? Então, para mim, depois de muito tempo, eu fui entender que eu evitava, que eu sempre dizia de boca cheia, que eu não gostava de fazer, que eu não nasci para isso. E aí eu fui entender num momento da minha vida que eu estava me afastando muito desse lado feminino, né? Que também é nosso. E aí eu fui entender que eu havia associado a submissão como mulher e a dependência, né? Se eu fosse somente dona de casa ou se eu perdesse tempo, porque é assim que eu via, como perda de tempo, fazendo coisas na minha casa, né? Por quê? Porque esse era o modelo de mulher que na minha mente eu tinha das minhas avós, da minha mãe. Então, eu acabava rejeitando as tarefas domésticas porque eu entendia, fazia essa relação com a submissão, né? E com a dependência. E depois eu fui entender que eu posso integrar as tarefas domésticas, e essa clareza quem trouxe para mim foi a minha mentora, a Paula, que então, inclusive, ela escreveu um livro sobre tarefas domésticas. Eu até quero gravar uma entrevista com ela para falar sobre esse assunto, porque isso impacta e muito a nossa vida. E ela que me trouxe isso, numa sessão de mentoria. Ela falou, Nanda, você fez essa relação, né? E quando eu entendi, nossa, parece que tirou um peso. Não, você pode ser
uma mulher independente financeiramente, você pode ser uma profissional, você pode ter a valorização do teu parceiro, o respeito, também fazendo as tarefas domésticas. Então, integrar e não tentar excluir dos nossos papéis é uma coisa que ajuda muito. Então, esse é um ponto. E aí, pensem aí com você, se isso faz sentido para você. Se você também já ouviu aqui a Cris comentando que para ela faz sentido isso também. Pode ser que para você faça assim como fez para mim, né? Olha aí essa relação. Um segundo ponto é a gente, quando estiver fazendo alguma atividade doméstica, lavando uma louça, limpando um chão, lavando uma roupa, é fazer com presença, é fazendo uma comida. Ou seja, se eu estou fazendo, eu vou fazer ali a minha boa arte, né? Entender aquele momento como um momento terapêutico mesmo. Por isso que tem mulheres que gostam, porque o lavar a louça tem ali algo que faz com que elas fiquem ali focadas, né? Pratiquem uma higienização, não só ali da louça, mas até mental. Então, praticar a presença, e até para quem não gosta, né? Ou não gostava de fazer, como eu, é estar ali presente, focado. Não tá ali reclamando, xingando, que droga, tô fazendo isso aqui, que perda de tempo. Não, é estar presente, né? Então esse é a segunda lição que para mim tem me ajudado muito. Não vou dizer para vocês assim, ó, que eu tô amando fazer, né? Mas não cheguei nesse ponto ainda de, ai, adoro, né? Prefiro 1000 vezes deixar de trabalhar aqui, de montar meus cursos, de atender minhas alunas e fazer tarefas domésticas. Não, não é isso. Mas é lidar melhor, né? E esses 5 pontos que eu tô comentando foram os que me apoiaram nessa ajuda. O outro ponto é conversar, é discutir esse assunto com quem mora na mesma casa que você, né? Culturalmente, a gente condicionou em muitas famílias, né? Depende dos valores, né, da sua família, aquilo que você aprendeu, que serviço doméstico é serviço da mulher só. E não é, né? O serviço doméstico, ele é de todos. Todos os que moram na mesma casa, dividem o mesmo espaço, são responsáveis por manter aquela casa organizada, limpa, um lugar bom para se morar, né? Então, conversar, ativei aqui a frase do filtro. Quem não usa o filtro da Academia do Artesanato, olha, chama Handmade, tá aqui, hein? Vocês podem utilizar aí para incentivar os seus seguidores a valorizar o feito à mão. Então, delegar, conversar com quem está em casa. E aqui eu quero partilhar com vocês uma coisa muito simples, que meu marido, que também trabalha em casa hoje, né? Hoje ele trabalha comigo, ele falava sobre isso quando ele começou a trabalhar em casa e ele via o perrengue que era a pia cheia de louça, né? Constantemente, diariamente, aquela coisa insana da pia lotada. Ele falou, Fê, vamos colocar um kit sobrevivência, né? A quantidade de pratos que a gente precisa. Quem tem criança sabe, né? É caneca. Aqui os meus não tomam mais em mamadeira, tomam em copos. Então era copos e mais copos, travessinhas e travessinhas,
pratos e mais pratos, tá? Colher, então, era muito. E aí ele falou, vamos colocar aí um kit. Quando a gente viaja, a gente gosta muito de viajar pelo Airbnb. Oi, Tati. Que a gente gosta, assim, de vivenciar mesmo, sabe? A vida ali daquela comunidade, daquele lugar. Então, não é muito o nosso estilo ir para resorts, e a gente gosta mesmo é de conviver ali, né, no lugar. Então, a gente aluga sempre casas pelo Airbnb. E aí ele falou, nessas casas não tem lá 6 pratos, 6 talheres, 6 garfos, 6 facas, 6 colheres, 6 copos, às vezes até menos, e a gente não se vira com aquilo. E aí eu resisti um pouco, mas nós montamos um kit. Então cada um tem sua xícara, tem seu copo, e separei as louças. Gente, eu achava que era uma loucura no início, que não ia funcionar, que ia, sabe, dar mais trabalho do que ajudar. E foi super bacana, porque a minha filha menor tem 6 anos já, e o meu menino tem 10. E aí agora, cada um, eu até tenho um quadrinho lá na minha cozinha, né? Que tá escrito assim, agora eu não vou lembrar a frase, mas é algo assim, cada um é responsável pela louça que suja. Torna-te responsável pela louça que sujas. E eu olhava para aquele quadro e falava, gente, isso aqui só tá servindo para enfeitar a parede, porque aqui em casa não é muito assim não, né? Eu punha sempre na máquina de lavar louça, e o que não dava eu lavava na mão, ou meu marido lavava. A gente optou mesmo por ter ajudante só uma vez por semana, justamente pra gente vivenciar, né, tudo que uma casa pede, que uma família pede, incluindo as tarefas domésticas, e tem funcionado muito bem. Até a pequena lava o próprio copo, o próprio prato, os talheres, e parece uma coisa boba, né? Mas ajuda muito. A louça sendo ali partilhada, todo mundo sendo responsável, e aí quando eles largam o copo espalhado, traz o copo para fazer o leite, porque eu não vou pegar outro copo. Sabe esse tipo de coisa? Isso vai criando neles um senso de responsabilidade, de organização, de participar, e é isso mesmo que eu falo para eles. Vocês comem, vocês moram aqui, vocês precisam ajudar. E as responsabilidades do menino são as mesmas da menina. Para a gente já ir criando uma sociedade, né, de homens, é nossa responsabilidade, né, criar uma geração de homens que também contribuem com as tarefas domésticas. Então, isso é uma coisa assim que eu resisti muito em fazer e super funciona. A gente só aumenta o número de pratos e talheres quando vem visita e depois guarda, e o kit fica lá, firme e forte. E aí cada um tem uma cor de xícara, uma cor de prato, e a coisa funciona, tá? Então, dica aí prática para vocês, quem tem crianças principalmente. É isso. Essa campanha aí, cada um lavar o seu, você vai ver, Beta, vai funcionar, viu? Aqui tem funcionado. Então, essa coisa do delegado conversar, olha, tô vendo aqui, né? Tem gente falando aqui que tá pesado, fica perdida no ateliê porque as tarefas domésticas estão pesadas. Um pouco que você conseguir externalizar isso, falar, conversar, dividir, já vai contribuir muito, né? Então, a questão da organização e de delegar é importante. A gente precisa falar sobre isso, com quem mora, porque hoje
muitas mulheres optaram por terem os seus trabalhos, né? Então as coisas precisam ser divididas. Quando você não optou por ficar em casa, e mesmo quem tem, né, faz essa opção de cuidar da casa e ser totalmente responsável, também precisa dessa contribuição, que eu falo que não é ajuda, é todos que moram precisam contribuir com a organização e a limpeza da casa, cada um com o que pode fazer, né? Então, até os filhos pequenos, o que eles conseguem fazer, eles vão fazer. Ah, mas eu chego tarde, eu não sei o quê, mas o que é que você pode fazer? Alguma coisa você pode fazer, né? E o quarto ponto que eu sinto que a gente precisa também é liberar o perfeccionismo com as tarefas domésticas. Muitas vezes a gente precisa fazer vista grossa mesmo. Então, colocar na agenda, né? De tal hora a tal hora eu vou fazer as coisas da casa. A partir, principalmente para quem trabalha em casa, né? Eu sei aí que a maioria de nós artesãs e agora até quem tem aí, trabalha em empresa, tá home office e é isso. Não deu para fazer no horário da tarefa, eu vou fazer depois. Respeitar o teu horário de trabalho e vice-versa, né? Se policiar também para não invadir aquele horário que você deveria estar se dedicando a, por exemplo, preparar uma refeição para você, tá se cuidando, tá ali às vezes descansando e você invadir esses horários. Tem momentos do mês, tem momentos da vida que a gente precisa mesmo se esforçar, né? Trabalhar mesmo um pouco além, porque de repente você está tentando fazer uma transição de carreira e para você conseguir fazer isso mais rápido, você vai precisar trabalhar mais horas, dormir mais tarde, né? Dormir menos horas por noite do que você gostaria. Faz parte dos nossos projetos, dos nossos objetivos, mas quanto mais a gente conseguir separar isso e fazer ali a organização do dia e com presença tá focada, né? Seja na tarefa doméstica ou no ateliê ou na tua rotina com a casa, com os filhos, com você mesma, isso gera menos desconforto para nós e gera mais produtividade, porque eu tô focada ali, né? E por último, uma coisa que me ajudou muito, então, além de fazer vista grossa, que às vezes precisa, né? Às vezes a gente tem que olhar ali qual é o mínimo que eu preciso fazer para o lugar ficar habitável. E hoje eu preciso focar no trabalho. E é assim que vai ser. E não ficar né, ali se martirizando, se cobrando porque o negócio não tá totalmente limpo. Eu vou limpar mais tarde, eu vou limpar amanhã. Então, e aí o quinto ponto que me ajudou muito também foi entender onde tem vida, e isso foi a Paula que me falou também, onde tem vida, tem farelo no chão e bagunça. Então, sempre que eu vou reclamar de farelo no chão que as crianças derrubaram, eu penso, bom, tem vida nessa casa, tem criança saudável aqui. Então, tem sujeira, tem bagunça, tem farelo, né? Tem roupa suja, tem louça para lavar. E isso ajuda muito, né? Naquele momento que a gente tá reclamando, tá brava, às vezes tá nervosa com aquela sujeira, pensar nisso,
né? Tá tudo bem, faz parte. Era isso que eu queria partilhar com vocês. Estou vendo aqui, toda hora paramos, é café, almoço, lanche. E aí, concordo com você, Aline. O que me ajudou muito também foi ter algumas, eu brinco, né, como se fossem muletas. Por exemplo, ter uma air fryer da vida, ter esse kit de louças que eu te falei, trabalhar com congelando comida, uma panela de pressão elétrica para agilizar as coisas. Então, por exemplo, deixar um feijão congelado, deixar uma carne congelada, deixar uma salada lavada, esse tipo de coisa agiliza muito, né? E delegar. Nem sempre a gente precisa pegar tudo pra gente e aguentar. E não, esse fardo é meu. Não, nem sempre. E eu falo para vocês porque eu tenho alunas em que a gente já trabalhou isso dentro, né, das mentorias, dentro do MAI, e que elas falaram: Nanda, só foi eu sentar com meu marido e conversar e explicar como eu estava me sentindo, que a gente se organizou, a gente refez. E isso é constante, gente, não é uma vez só. Constantemente a gente precisa ir ajustando o que não está funcionando bem, né? Ajustando a nossa postura, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês colocaram. É isso, tem que ter. É vista grossa, muitas vezes. Não dá pra gente ser Mulher Maravilha. Eu sempre falo isso. Vamos esquecer essa coisa de Mulher Maravilha, né? Que eu tenho que dar conta de tudo do profissional, tenho que ser perfeita na casa, tenho que ser a mãe exemplar, aquela que faz tudo pro filho. Não dá para ser 100% em tudo. Então, é isso mesmo. Ela tá comentando aqui, né? Ela tá fazendo vista grossa porque ela quer também se dedicar ao profissional. É um equilíbrio das coisas. A Sônia falando, na minha casa tem muita vida. Tento não ver. É isso. Oi, Estela. Tem que fazer, não tem jeito, né? Nossa, Aline, eu não trabalho aqui, eu não consigo sobreviver aqui, fazer um almoço rápido, porque com crianças em casa a gente sempre tem que ter uma refeição, né, melhor, não dá pra passar com qualquer coisa, e eu não vivo sem congelamento. Congelamento ajuda e muito. É isso aí, Flor, não estamos sozinhas. Essa é a realidade nossa. E não comentei aqui, mas também considerar pagar alguém para te ajudar, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer aquela conta. Mais vale eu dedicar ali um dia, porque assim, a louça a gente consegue, lavar uma roupa. Ah, outra coisa que aqui em casa não existe mais: passar roupa. Porque agora marido trabalha em casa, então não usa camisa. Não tem mais, não mando mais pra lavanderia. A lavanderia que eu mandava fechou. Aí ele, na pandemia, e ele começou a trabalhar em casa, não usa mais. Tudo do varal é dobrado e vai pra gaveta. Então, isso também ajuda muito. Então, a gente tem que ir simplificando a vida. Senão, a coisa fica pesada. Tenho sim, Aline.
planilha de precificação. Tem um curso, na verdade, não é só a planilha. Ensino vocês a definir objetivos, se posicionar, pensar no mix de produtos, estudar o seu público e, inclusive, organizar o financeiro do ateliê, precificar os produtos, calcular valor hora do teu trabalho. Aqui no link do perfil, amores, tem o meu site com todos os cursos, né, que eu ofereço. Só o programa MAI que não fica sempre aberto, os outros estão lá sempre abertos. Então, quem quiser conhecer, tá aqui no link do perfil, só clicar no link azulzinho aqui da Academia do Artesanato, procurar lá o meu site, que é fernandadenadai.com.br, e em cursos você encontra lá informações sobre a mentoria individual, sobre os meus cursos, tá bom? Vai lá. Assiste, Dai. Ai, boa! Só passa os tecidos do bordado, a roupa não passa. Muito bom. O site é fernandadenadai.com.br, tá? Ah, que bom! Como que é seu nome mesmo? Me fala, Lembranças da Arteira. Eu sei que você é minha aluna pelo teu logo, que eu nunca esqueço, você sempre participa e eu não associo com o nome às vezes. Pela primeira vez que coloquei em prática, fechei a agenda de agosto todo no meio de julho. Eba! Você é aluna do MAI, né? Pelo que eu me lembro, sim. Vai lá, Aline, vai lá conhecer meus cursos. Costa 9976 também. A gente precisa se profissionalizar, amores, e também não caminhar sozinha. Quando a gente pede ajuda, quando a gente se une a outras mulheres, tudo vai facilitando, e tudo aquilo que a gente não consegue fazer bem é porque a gente não tem conhecimento suficiente, né, com relação àquele assunto, qualquer que seja o assunto. Então, profissionalizem, se capacitem em gestão, em empreendedorismo, em desenvolver uma mentalidade empreendedora, que certamente vocês vão ver aí os impactos disso nos negócios, nos resultados, nas vendas do ateliê. Eu falo que os nossos resultados, eles refletem o que a gente está fazendo aqui dentro, né? Dentro de nós e dentro do ateliê. Se a coisa não tá fluindo, às vezes você até vende bem, mas tá pesado. Você não tá conseguindo administrar, então precisa ser olhado também. De repente, teu problema não é vendas, mas é sobrecarga, ou é não conseguir crescer mais porque está lotada. A gente também pode trabalhar isso, né? Ver o que é que precisa ser ajustado. E isso eu faço muito dentro dos cursos e também nas sessões individuais de mentoria. Então, se você está querendo aí, precisando de uma ajuda, né, algo mais pessoal, individualizado, você também pode me procurar para agendar o seu horário, tá? Tem também informações no link aqui do perfil sobre a mentoria individual. A gente agenda um horário, faço por Zoom. Quando a aluna às vezes está só no 4G, a gente faz por chamada de WhatsApp mesmo. Dura 1 hora e meia e a gente conversa sobre coisas aí que não estão funcionando bem para ajustar, né? E fazer a coisa fluir melhor. Que bom! A Clarice aqui também, aluna do MAI 9. Aprendi a olhar para as tarefas domésticas com bons olhos a partir do que você ensina, Nanda. Você vê, às vezes a gente trata de alguns assuntos que aparentemente, né, você acha que não vai impactar tanto a vida e impacta na produtividade, impacta na nossa postura, como a gente está se sentindo, como a gente se coloca diante das pessoas.
que moram com a gente, com os nossos familiares. E sim, faz a diferença, né, no dia a dia e nos resultados, nas vendas. Tudo precisa estar, né, em harmonia, em equilíbrio para a coisa fluir. Quando não flui é porque tem algo ali para ser olhado. Tá bom, meus amores? Falei demais já aqui por hoje. Adorei estar aqui com vocês. Vou salvar essa live para quem chegou aqui depois. E é isso. Me contem quem está assistindo a gravação, se fez sentido por aí. Para quem está aqui ao vivo, tô vendo. Estamos aqui trocando figurinhas. É sempre bom vocês me darem retorno sobre os vídeos, sobre os conteúdos, para que eu possa produzir cada vez mais conteúdos que realmente vão fazer aí diferença na tua vida, no teu dia a dia, no teu negócio criativo, tá bom? Beijo grande, amores. Boa noite, lindas. Vocês são maravilhosas. Bora lá então, hein? Fazer as pazes aí com as tarefas domésticas e... Ana, linda. E vou ver se eu trago aqui, se eu gravo uma entrevista com a Paula para a gente aprofundar um pouquinho nesse assunto que nos ajuda e muito, tá? Beijo grande. Até!